Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos sobre a sessão de reflexão. E o tema que nós vamos discutir um pouquinho hoje aqui é sobre aquarismo. Como eu já tive a oportunidade de indicar em alguns vídeos anteriores, quando a gente se dedica a um hobby, muitas vezes nós expandimos o nosso horizonte para outros temas de interesse. E geralmente quem gosta de animais, né, do estudo sobre a natureza, acaba esbarrando no tema do aquarismo, porque tanto pela oportunidade de muitas pessoas, né, terem um conhecido ou uma loja de aquarismo por perto e visitar, né, e se encantar com a ciência do aquarismo, como na pesquisa por literatura, muitas vezes os livros que tratam das espécies ornamentais são muito ricos em espécies, né? E isso enriquece o nosso conhecimento em termos de zoologia. Então, praticamente é inevitável que quem gosta da área de zoologia tenha um pezinho aí no aquarismo. Bem, para contextualizar esse vídeo aqui, falar sobre alguns aspectos do aquarismo, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos e muitos detalhes sobre a questão de história ou problemas do aquarismo em si. Eu quero apenas fazer um ponto de reflexão de um dos ramos de estudo para quem se dedica ao hobby de zoologia e serve também como um contraponto aqui para algumas reflexões que eu acabei encontrando aí em algumas pesquisas que eu fiz na internet para trazer para vocês nesse vídeo, ok? Bem, começando falando sobre um pouquinho da história do aquarismo, né? Vou até ver aqui minha colinha para não falar nada errado para vocês, né? Pelo que eu pude apurar, a atividade de criação de peixes, ela se iniciou aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo com os sumérios, né? Uma das primeiras civilizações na região do Oriente Próximo, na região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. E essas primeiras criações de peixes eram destinadas à alimentação humana. Em torno de 1700 a.C., a sociedade egípcia, pelo que os arqueólogos puderam apurar, começaram a construir os primeiros tanques de argila com vidro, para que os peixes, né, servissem como itens de ornamentação e observação. Eram espécies relacionadas às regiões próximas ao rio Nilo, muito provavelmente algumas espécies de ciprinídeos e um ou outro caracídeo, né, que são espécies mais comuns ali naquela região. Em torno de 618 a 917 depois de Cristo, na China, durante a dinastia Tang, ocorreu a popularização da criação de peixes em aquários. E uma das primeiras espécies a ser domesticadas foi o quinguil. Na dinastia Ming, teve destaque a criação das carpas. No século XVIII, na Europa, houve um aumento do interesse pelos assuntos da natureza. Foi no século XVIII que Carlos von Linné elaborou seu Sistema Naturae e teve um incremento, né, do interesse sobre a classificação das espécies, da pesquisa. Então, muitas publicações foram elaboradas nessa época e aumentou-se o interesse pelos organismos aquáticos. No século XIX, desenvolveu-se a ideia de se ter um aquário equilibrado, né, que imitasse um ecossistema natural. Até essa data, muitas vezes eram misturadas espécies de procedências que não se sabia direito de onde vinham, não se tinha uma preocupação em se estudar a questão do bem-estar dos animais, né, em colocar um aquário nas condições ideais para as espécies. A ciência ainda estava nascendo. E no século XIX é que essas preocupações começaram a ter maior destaque, mesmo porque com o avanço do estudo dos temas de zoologia, começou-se a perceber melhor as questões de etologia, compatibilidade de espécies
e até mesmo, né, melhorar a questão do bem-estar animal em cativeiro, observando as necessidades dos peixes, né, tais como a iluminação, pH da água, etc. Então, o século XIX, perdão, marca o início da preocupação de ter um aquário que simule as condições naturais. No século XX é que a produção industrial fez com que a atividade do aquarismo tivesse um grande boom. Aliás, eu até passei um pouquinho aqui. Em 1853 foi inaugurado o primeiro aquário público no Zoológico de Londres. Uma informação muito bacana. No século XX, como eu disse, né, a evolução da indústria fez com que o aquarismo tivesse um desenvolvimento constante. Durante todo o século XX ocorre um grande desenvolvimento, né, dos equipamentos relacionados a aquário, mais para metade do século XX, por seu final, a melhoria dos sistemas de transporte facilitou o intercâmbio, né, o comércio mundial. E criadores de peixe ao redor do mundo começaram a ter um acesso mais fácil a peixes de diferentes localidades, né? Em 1922, aqui no Brasil, ocorreu a primeira exposição de aquários, que foi num evento chamado de Exposição Internacional do Centenário de Independência, em 1922. E a partir daí, o aquarismo teve uma ponta importante aqui no Brasil. Bem, quando a gente se dedica a um hobby, a uma atividade que nos dá prazer, né, que nós nos dedicamos a estudar, é importante ter em mente que nós estamos inseridos em uma atividade econômica, né? O seu interesse faz com que você adquira um bem ou corra atrás de alguma informação, você acaba movimentando uma cadeia produtiva. E o aquarismo é uma cadeia produtiva de relevância. A questão toda de informações sobre a cadeia do aquarismo ela é um pouco precária. Não se tem dados, né, fidedignos quanto ao número de residências que possuem aquários. O que eu pude apurar é que no mundo a presença dos peixes ornamentais nos lares é muito forte. Os peixes são os bichos de estimação mais populares do mundo, principalmente se tratando de Europa e China. E também o Japão tem uma importância muito boa, assim como os Estados Unidos. Não se sabe ao certo enquanto o número absoluto de peixes supera o de cães e gatos, né, ao redor do mundo. Mas o que a gente sabe é que, com certeza, o número é maior, porque geralmente casas na Europa e na China que tem um aquário não tem apenas um, tem 2 ou 3 aquários numa residência. Então, a tendência é que você tenha um número de exemplares muito maior. E para vocês terem um pouquinho mais de noção da importância da cadeia produtiva do aquarismo, eu peguei alguns dados econômicos aqui, mais uma vez ressaltando, não são extremamente fidedignos porque essas informações são muito diluídas. Pelo que eu pude observar, a exportação total de peixes ornamentais no mundo girou em torno de 357 milhões de dólares. E no Brasil, por incrível que pareça, é um dado que me deixa extremamente triste, no Brasil teve uma participação de apenas 7,1 milhões de dólares. Isso é muito preocupante porque o Brasil possui uma riqueza ictiológica extrema. Em alguns rios da região amazônica, até mesmo ali da região do centro-oeste brasileiro, alguns rios têm uma riqueza de espécies maior do que boa parte dos países europeus como um todo. O Brasil tem uma das maiores diversidades de espécies que podem ser criadas em aquário, com destaque, né, para as famílias dos caracídeos, né, que trata aí dos tetras e lambaris, dos ciclídeos, que tem espécies coloridas muito interessantes, de acarás, né, os silurídeos, com diversas espécies de cascudinhos. A diversidade no Brasil é imensa,
nós poderíamos ter aqui um grande potencial de negócio e de geração de renda. Infelizmente, tanto a questão cultural, que o aquarismo no Brasil não é tão divulgado, assim como leis extremamente restritivas e que beiram um absurdo, fazem com que a atividade de criação de peixes no Brasil fique comprometida. Chega-se ao cúmulo de que nós importamos, né, para atender o mercado interno, nós importamos espécies brasileiras que são criadas em outros países. Para vocês terem ideia do absurdo que acontece aqui no nosso país. Vale um alerta, não basta apenas a intenção de querer proteger o ecossistema por proteger, né? Aliar a proteção ao ecossistema aos interesses econômicos, às vezes é muito mais efetivo. Então, cabe esse alerta aí para o nosso país como um todo, né? E outra informação que eu peguei que eu achei muito interessante é que a rede do aquarismo como um todo, ela atualmente está variando entre um montante entre 15 e 20 bilhões de dólares. Bilhões. Agora, como eu falei antes, né, o comércio de peixes no mundo gira em torno de 360 milhões. O que faz esse número aumentar para 15 bilhões? É que, na verdade, a cadeia produtiva envolvida no aquarismo ela é muito grande. Para vocês terem ideia, quando a gente fala de aquário, nós estamos falando da indústria de vidro e adesivos, né, que são os aquários propriamente ditos, né? Nós temos toda uma indústria envolvida na produção de acessórios e equipamentos. Hoje em dia, né, vamos dizer assim, do ano 2000 para cá, o incremento de acessórios foi tremendo, né? Nós temos aí a questão de substrato, enfeites de aquário, plantas artificiais, pedras que simulam construções, corais artificiais, né, para aquários marinhos, ou seja, uma infinidade muito grande, além de vários tipos de filtros, termostatos e outros equipamentos relacionados ao bem-estar dos peixes. Outro ramo muito importante da cadeia produtiva é o de medicamentos e serviços veterinários. Com a evolução do conceito do aquarismo, não se tem mais aquela ideia antiga, né, de que peixes vivem pouco e não são animais de estimação que requerem cuidados. Muito pelo contrário, nós temos que lutar para que os peixes tenham um ambiente saudável, um ambiente que simule a natureza, para que eles gozem de boa saúde e vivam um tempo considerável. Os peixes, infelizmente, na média, eles vivem menos, né, do que os cães e os gatos, é lógico. Mas, dentro da sua expectativa de vida, os aquaristas sérios, que realmente, né, entram com seriedade no hobby, tentam fazer com que os seus peixes tenham um maior tempo de vida, né, nas condições artificiais, né. Outro ramo importante da cadeia do aquarismo é a logística. Como eu falei, as melhorias dos meios de transporte terrestres, e principalmente aéreos, possibilitou um incremento, né, da comercialização de peixes e equipamentos de aquário. Outro ramo muito importante é de pesquisa e desenvolvimento. A criação de peixes em aquário ajuda a determinar melhores pesquisas para a criação de espécies em cativeiro, gerando renda para as pessoas, né? E também é uma fonte da pesquisa de desenvolvimento para o desenvolvimento da ciência cidadã. Muitas descobertas importantes são feitas por aquaristas amadores, observando seus peixes, principalmente aqueles que se dedicam à reprodução de espécies em cativeiro. É muito importante monitorar a saúde da água, da temperatura e toda informação que vem para nós sobre essa questão toda de manutenção e reprodução vale ouro. São muitas espécies, o ramo da ictiologia é extremamente vasto e nós conhecemos muito pouco. Fazendo um parênteses aqui, o estudo dos peixes, que é a ictiologia, é muito rico. Hoje tem-se descritas mais de 35 mil espécies e
eu tento acompanhar, mas o número de espécies descritas vão aumentando continuamente. É difícil passar um mês que eu não entre em contato com um ou dois artigos descrevendo espécies novas. E muitas vezes o que a gente tem são apenas descrições, nós não sabemos nada sobre a questão, né, de como que é o animal no seu ambiente natural. E muitas vezes a oportunidade de criar um peixe em cativeiro pode cobrir alguma das lacunas de conhecimento. Outro ramo importante da cadeia, né, do aquarismo seria o extrativismo na natureza, que é um dos pontos fortes em países subdesenvolvidos igual o Brasil, né? Na região amazônica, infelizmente, é um polo da extração animal ali dos peixes de aquário. Boa parte, né, dos peixes que encantam aquaristas ao redor do mundo saem da região do Amazonas, né, dos rios ali afluentes do rio Amazonas e várias bacias ali da região, saem dali para o mundo, mas são coletados na natureza, né? É um tipo de pesca que não se sabe até que ponto é predatória, porque, como eu falei, as informações sobre os peixes, elas são, de certa forma, precárias. Tem muitas espécies, nós não temos nem ideia do grau de raridade, do grau de ameaça, né, que paira sobre elas. Então é até difícil a gente traçar um prognóstico e até que ponto esse extrativismo animal está prejudicando as populações selvagens. E finalmente, né, um outro ramo da cadeia do aquarismo seria o de publicações e periódicos sobre o tema. Infelizmente, aqui no Brasil, literatura sobre aquarismo não é tão abundante e você esgota rapidamente o cenário de literatura aqui no país e, infelizmente, se a gente quiser se aprofundar no tema, a gente acaba tendo que realmente procurar publicações estrangeiras. Bem, o nosso canal aqui é jovem, com o tempo, com certeza eu vou mostrar para vocês algumas publicações nacionais, assim como boas publicações estrangeiras sobre o tema. Bem, já partindo um pouquinho aqui para o final da nossa reflexão, né? Quais são os desafios do aquarismo aqui no Brasil? Sem esgotar o assunto, porque se vocês tiverem interesse, vocês vão encontrar muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre a questão dos desafios do aquarismo aqui no Brasil. Eu selecionei basicamente 3 pontos aqui para o nosso bate-papo, né? Primeiro seria a divulgação, né? Nós temos realmente um grande desafio aí para a criatura, né? Da criação da cultura do aquarismo aqui no Brasil, né? Pontos de venda de aquário, eles são restritos nas cidades, né? Eu falo que por aqui onde eu moro não tem muitas opções de pontos de vendas de aquário. Eu acho que isso é uma constante nas cidades brasileiras. Bem, se não tem pontos de venda, você não tem muitos aquaristas. E a presença de um aquarista perto do local onde você mora é um foco, né, de divulgação. Porque com certeza ali ele tem um parente, né, tem crianças que visitam ali a casa, acabam transmitindo ali o encanto do aquário para os pais, aí o pai vai lá, olha, ou vai numa loja, se encanta com o aquário, tem interesse e corre atrás para ver como que é a manutenção do aquário, que é uma coisa prazerosa, né, que nos traz benefícios. Mas se você não tem esse primeiro ponto de contato, fica muito difícil. O Brasil também não tem uma cultura, né, de ter aquários comunitários. Infelizmente, toda essa questão, né, de aquarismo, terrários, aqui no Brasil não é divulgado. A gente não tem aquários públicos muito populares, vamos dizer assim, né? Um exemplo que nós temos, um exemplo muito bom é o Aquário de Santos, com ótima estrutura. Aqui no Zoológico de BH também nós temos um aquário que simula os peixes da Baía do Rio São Francisco. Se vocês tiverem a oportunidade de vir a Belo Horizonte, compareçam ao zoológico que vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas espécies ali da Bacia do Rio São Francisco. É muito bacana. Bem, outra coisa, né, um outro desafio muito grande, que eu já dei até uma dica aqui,
é a questão da legislação brasileira, né, que engessa demais a atividade do aquarismo aqui no Brasil. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida no YouTube, vocês vão facilmente constatar alguns absurdos da lei brasileira no que tange ao aquarismo. Não só ao aquarismo em si, mas outras atividades, por exemplo, que envolvem os terrários, né? Criação de anfíbios, de répteis, de invertebrados, que movimentam um valor enorme no mundo, que poderiam gerar renda aqui para o Brasil, por causa da legislação que quer proteger demais. Não sei nem se é proteger, né? Acho que a palavra mais correta seria restringir. Acaba engessando, né, podando a iniciativa dos empreendedores dessa atividade, né? Então, assim, legislação do Brasil é um problema que precisava ser melhor analisado, né? E um outro desafio muito grande é o perigo das espécies estrangeiras escaparem para o ambiente natural. E isso não se envolve apenas peixes, né? Mas também répteis, anfíbios, aves, até mamíferos. O mundo todo tem inúmeros exemplos de espécies que fugiram do cativeiro, acabaram escapando para a natureza e gerando um desequilíbrio ecológico. Então é muito importante para todos aqueles que se dedicam ao aquarismo sempre lembrar, né, as pessoas para terem cuidado na manutenção das suas espécies, principalmente daquelas que não são autóctones, né, que não são brasileiras, para que elas não escapem para a natureza, que pode gerar sérios problemas. E mesmo as espécies brasileiras, dependendo da região, elas podem causar danos. Por exemplo, na região aqui de Minas Gerais, em algumas bacias hidrográficas, nós não tínhamos os tucunarés. Eles escaparam de alguns criadouros, né, para alguns rios e afluentes, e acabaram provocando alguns desequilíbrios ecológicos em algumas regiões. Então é preciso ter um sério cuidado, né, quando se trata da criação de animais em cativeiro. Esse é um desafio muito grande, né, de conscientizar as pessoas. E por fim, gente, dando aqui, né, um final para o nosso vídeo, se você se interessou pelo tema do aquarismo, você pode ter certeza que você vai entrar num universo à parte, rico em espécies, em curiosidades. Você vai ter a oportunidade, né, de conhecer bacias hidrográficas ao redor do mundo com suas espécies características. Algumas preferem águas mais sombreadas, mais ácidas, outros preferem águas mais alcalinas. Você vai ter que acertar o pH da água. Aquários marinhos são outro universo, né, com espécies extremamente cativantes, coloridas. Um aquário marinho ele requer um pouco mais de habilidade por parte do aquarista, né, para se manter a questão toda de salinidade, alimentação dos peixes, mas vocês podem ter certeza que é um campo de conhecimento gigantesco que não se esgota. E como que a gente pode obter algumas informações bacanas sobre esse tema de uma forma acessível? Bem, aproveitando aqui a nossa oportunidade, existe uma publicação aqui no Brasil que teve a sua iniciativa em inícios de 1988. Trata-se da revista Aquarista Júnior. Gente, são quase 40 anos aí que essa revista está na praça. E não é uma revista que você encontrava assim, saindo da região ali de São Paulo, era até bem raro de encontrar ela em banca, né? O editor da revista é o Marcos Marques da Silva. Ele é um pesquisador, um aquarista, e há quase 40 anos vem publicando essa revista de altíssima qualidade. Aqui você vai encontrar vários temas ligados ao aquarismo, né? Nós temos fichas dos peixes, cuidados, dicas, criação de ambientes aquáticos, dicas de equipamento, manutenção de aquários,
tudo com excelentes fotografias e um texto, gente, que não peca por esconder informações, porque quem lida com o ramo do aquarismo aqui no Brasil, hoje tem melhorado muito a questão da comunicação, mas alguns anos atrás, obter informações dos aquaristas era até muito difícil. Existia até algumas rinhas, parecia que alguns aquaristas não queriam passar informações um para o outro sobre a questão de alimentação, adaptação de uma espécie ao aquário. Realmente era um negócio um pouco meio complicado, né, essa questão toda. E o Marcos, ele quebrou essa barreira com essa revista. Toda a experiência dele em mais de 30 anos de criação de peixes em cativeiro, ele costuma colocar aqui na revista, né? Tem dicas importantes na manutenção dos peixes. Fora essas fichas sobre as espécies, né? Tanto marinhas como de água doce, que enriquece muito o conhecimento do tema. É igual eu falei com vocês, como eu tinha essa veia de querer estudar sobre zoologia, fatalmente você acaba entrando em contato com as obras que tratam do aquarismo, porque a quantidade de espécies, né, que são criadas pelos aquaristas é muito grande. Então é uma fonte muito boa de conhecimento. Gente, essa revista aqui, essa daqui foi a última que foi lançada impressa. Atualmente essa revista só sai em meios digitais, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do Marcos para que vocês, né, para quem tiver interesse, adquirir a revista, podem ter certeza que é num preço extremamente acessível, vale a pena, tanto as edições impressas, né? Eu gosto muito das impressas porque eu sou das antigas, gosto de ter as coisas na mão e ter aqui na minha estante e tal, mas assim, as digitais são do mesmo nível de qualidade, não ficam nada a dever às edições físicas, né? Num preço extremamente acessível. Mandem um zap aí para o Marcos, ele manda para vocês as coordenadas de preços e vocês vão ver que vocês vão ter acesso a uma publicação excelente. Não fica nada a dever algumas revistas que eu já tive a oportunidade de ver lá do exterior, né? Tais como a Aquarista Hobbits e a Fishkeeper, por exemplo. Essa aqui tá no mesmo nível. Bem, gente, esse é o nosso videozinho aqui sobre a questão, né, do hobby do aquarismo, um bate-papo, apenas para ilustrar para vocês aí, né, em que caminho seguem um amante do estudo da zoologia, né, como que um estudo da zoologia acaba abrindo novos horizontes para obter novos conhecimentos, né? Se você gosta do aquarismo ou pretende se dedicar ao aquarismo, pode ter certeza que você está numa seara muito boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Até lá!